Olá, bem-vindo, sou Haroldo Maranhão. Nesse espaço do canal você vai encontrar sempre um devocional baseado no livro de Provérbios. Eu quero compartilhar com você alguns princípios para você, em especial você que tem filhos pequenos ou você que tem filhos ainda já numa idade que você pode influenciá-los, porque a Bíblia ela é poderosa para isso. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, por favor, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com alguém, pega a sua Bíblia e vem comigo, abre aí em Provérbios 22:6, ok? Em Provérbios 22:6 nós encontramos o seguinte texto: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Por muito tempo, alguns creram que isso aqui era uma promessa de que se você levasse a criança na igreja, ensinasse a Bíblia, ela necessariamente iria dar certo, ela iria se converter a Cristo, e nem sempre isso aconteceu, levou muitas pessoas à perplexidade. Eu não vou abordar exatamente esse ponto, embora para fechar eu vou voltar aqui, mas eu quero que você entenda o quanto Satanás acredita na Bíblia e o quanto Satanás abraçou os filhos de todo mundo ao longo dos séculos já, e ele vem causando toda sorte de estrago na vida das crianças. Então as crianças hoje, elas acabam ficando muito mais tempo no celular do que com os pais. Elas estão a 2, 3 cliques de toda a sorte de porcaria que pode ter. Satanás com certeza está trabalhando com seus demônios para estragar a vida das crianças desde a mais tenra idade, porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai ter adultos estragados, adultos que ficarão longe do Senhor, adultos feridos da vida, adultos opressos, inclusive, por sistemas malignos e nem sabem que isso é opressão. Pensam que são questões psicológicas, e é claro que existem, mas eu estou sendo muito claro que existem aquelas que são espirituais. Questões emocionais, claro que sim, por toda sorte de trauma ou de frustrações ou de desencantos da vida, por terem a sua mente formatada no que é sucesso segundo o mundo, nos valores do mundo, nos influenciadores do mundo, que vão estragando a vida de pessoas que não têm a menor condição nem de avaliar o que estão sendo moldadas, como estão sendo moldadas e formatadas pelo sistema do mundo. Então nós vemos dias muito mais complexos e difíceis para exercer a paternidade, com certeza. E então o trabalho do crente de ensinar os seus filhos no caminho que deve andar. Meu irmão, minha irmã, se a única forma de ensinar os seus filhos é você levar eles na igreja, na escola dominical, quando você pode, se você não tiver uma viagem, não tiver uma coisa mais importante para fazer, você está perdendo os seus filhos e nem vai entender o quanto isso é verdadeiro ao longo dos anos. Isso não é uma palavra de maldição, isso é Bíblia. Porque se você tem no máximo 1h30 de EBD na sua igreja, contra todas as outras horas da semana, do dia, no próprio almoço do domingo, você saiu da igreja e você já colocou o celular para os seus filhos não aborrecerem que você está curtindo a vida com seus amigos no almoço de domingo, e está tudo bem, nada de errado no almoço de domingo, mas o celular não pode ser a babá do seu filho. A não ser que você saiba muito bem onde ele está navegando, porque alguns pais eu sei que se preocupam com o conteúdo, e glória a Deus, não é com esse que eu estou falando. Estou falando do outro conteúdo, estou falando que eles ficam às vezes entregues a ver filminhos de criança, que cada vez mais tem demônios, tem distorções de identidade, tem toda sorte de informações, influências malignas. Meu irmão, minha irmã, a EBD não é feita para resolver a vida dos seus filhos. Você, na sua casa, todo dia, nos seus cultinhos com a família, no seu tempo investido de oração por eles, é isso que vai fazer a diferença. As 2 horas ou 1h30 de igreja é só o chantilly. Se você transferir a responsabilidade para a igreja, você está arriscado a perder os seus filhos ao longo do tempo. Então, quando a palavra de Deus diz para ensinar as crianças no caminho que devem andar, não significa nem necessariamente que vão se converter, mas aqui é um princípio psicológico, né? Tenho que assessoria para isso. O que a criança experimenta nos primeiros anos da sua vida, a vida que ela vivencia, mesmo enquanto ela não sabe ler nem escrever, a pressão emocional ou o prazer de ambientes saudáveis vão definir quem ela será como adulta. Então, é o ambiente que ensina, as palavras que ensinam, o ambiente da casa que ensina, assim a convivência com a palavra de Deus, com a oração, com o louvor, ensina. Essa é a realidade que está impressa aqui. Essa criança vai ter mais facilidade de se converter na vida adulta, o que não é uma promessa, porque filho de crente não é neto de Deus. O filho de crente vai ter oportunidade de ouvir mais, mas nem sempre isso se torna realmente numa conversão. Muitas vezes se torna num problema, muitas vezes se torna em frustração com o sistema religioso que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Então ensinar a criança
todo o ensino, toda a oração, tudo que você vai poder fazer em favor dos seus filhos, isso vai repercutir na vida. Eu até creio que Deus ele trouxe o novo nascimento para cuidar daqueles que têm ambientes horrorosos de vida na origem. Tantas crianças nascem em ambientes tão terríveis, com toda sorte de miséria, problema, brigas, conflitos, divórcios, tantas coisas terríveis que vêm assolando os casamentos. O diabo tem trabalhado muito intensamente para destruir casamentos. Esse aqui é um assunto de um outro conteúdo que eu falo sobre divórcio e a Bíblia no outro setor aqui do canal. Mas entenda, às vezes a vida é tão destruída que essa criança, que tipo de adulto que ela vai poder ser quando ela for usar daquilo que ela aprendeu como criança? Ela não tem nada de bom. É por isso que a Bíblia chama então de novo nascimento, eu creio, porque daí esta criança que agora nasce de novo em Jesus Cristo, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo, haverá a esperança de uma transformação genuína. E quantos testemunhos nós temos até mesmo de pessoas que estavam no crime e se arrependeram e foram transformadas, se tornaram pastores, missionários, porque conheceram a Jesus Cristo, nasceram de novo e as coisas velhas passaram e todas se fizeram novas. Então, quando Salomão fala acerca de que aprender em criança o caminho que deve andar e não se desviar dele, veja que Salomão, embora tenha se desviado do caminho no fim dos dias, ele vai voltar para o Senhor. Como eu já falei em outro vídeo, no finalzinho de Eclesiastes, ele fala então o seguinte: é tudo vaidade, nada disso faz sentido, mas o que deve realmente conduzir a nossa vida é temer a Deus, buscar ao Senhor. Isso é o que todo mundo deve fazer. Não sabemos exatamente quanto foi o estrago, quanto foi a sua volta, mas ficou registrada no final de Eclesiastes esta realidade de que o que ele aprendeu o trouxe de volta. Mas ele não precisava ter ido tão longe, não precisava ter perdido o reino como perdeu, que foi tirado do seu filho, o reino do seu pai. Salomão, que foi tão sábio, construiu templos a Moloque e Milcom, sacrificou filhos no fogo a essas entidades. Que horror onde ele foi parar, que tragédia os filhos que nasceram nesta época da sua vida. Mas veja, a Bíblia sempre nos oferece lugar de arrependimento. Nós podemos buscar lugar de arrependimento. O Evangelho começa com arrependimento. A nova vida em Cristo, ela ocorre a partir de ouvir a pregação e fala, preciso mudar de vida. Que tipo de vida você está oferecendo para os seus filhos? É a minha pergunta. Eu já passei dessa etapa, já acertei e já errei. Hoje estou curtindo netos. Você que está aí com filhos, é muito importante o que você pode oferecer a eles. Que tipo de vida você pode dar a seus filhos nesta etapa de vida, no caminho que eles devem andar, desde pequenos ensiná-los no caminho do Senhor, ensinar a palavra, ensinar a orar, histórias da Bíblia. Isso é fundamento de vida. Isso não é fundamento de religião, isso é fundamento de vida, é levá-los para a oportunidade de conhecer com profundidade o autor da vida, o autor desta promessa. Que eles não se desviem de um caminho criado no Senhor, na sua palavra, para a glória dele. Que este ambiente, esta possibilidade, estas memórias que eles vão carregar, os levem a entregar a vida a Cristo de uma maneira sincera, genuína e definitiva, porque essa é a realidade que pode salvá-los. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que estão aqui comigo neste vídeo, que vocês possam realmente semear coisas poderosas na vida dos seus filhos. Se já passou um pouco tempo, arrependam-se, peçam ajuda ao Espírito Santo de Deus, lugares de resgate, lugares de conserto. Ele pode fazer novas todas as coisas em qualquer idade, mas o melhor é começar cedo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.